Salve galera, mais um vídeo do canal Aquário Marinho, aprendiz meu, seu e nosso, do Alex. E aí pessoal, tranquilo? Mais um vídeo aí no canal, né? É isso aí, cara. Vamos seguir lá. Hoje vamos falar de um assunto muito importante para o aquário marinho. Fiz umas pesquisas, né, para levantar umas questões que participo muito de grupo, né, de WhatsApp. E muita gente também mandou mensagem perguntando. Então vamos lá. Hoje eu vou explicar sobre manutenções em sistemas, né? Você foi enganado, né? É a palavra mais correta. Nossa, meu aquário tá bonito, hein? Só na HQI. Chegou as... Mandei um shorts, né? As Epalux. Tá aqui, eu coloquei duas ali, troquei. Ficou, olha. Eu ainda sinto que eu tenho que descer mais essa luminária aí. Tá sujo o aquário. Mas na imagem aí, ó, pra vocês verem que tá rodando perfeito. Tô com minha colinha aqui do lado, ó, meu caderninho de anotações, né? Vamos, deixa ele aqui aberto do lado. Eu vou tentar falar vou tentar englobar um pouco o vídeo, vai ficar um pouco mais longo. E vamos falar sobre manutenções, parâmetros, né? Que o pessoal veio me perguntando o método que eu estou seguindo, o que eu estou seguindo. Ai, porque tem vários métodos e vários métodos falam que dá um fala protege um lado, outro protege o outro. Alex, o que você recomenda? O que você acha? Vamos lá. Pessoal, é o seguinte, já se inscreveu no canal? Compartilha aqui, comente. Vamos tentar divulgar o máximo de gente aqui para ficar mais fácil, né? Para todo mundo que quer ter um aquário marinho e acha que não é viável, não é possível, né? E aqui, ó, estamos vencendo as algas. Não tem peixe, né? Estamos fazendo aquele tratamento para ítio sem peixe no aquário durante 76 dias, que é o ciclo. É 76 dias o ciclo do ítio, tá? Não é 60. Quando você bota 60 e não dá certo, é porque o ítio ainda tá no sistema. É 76 dias o ciclo completo. Com margem de segurança, o pessoal deixa 90, mas é com 76. E aí vamos lá, sobre manutenção. Eu vou falar um pouco sobre parâmetros. Você foi enganado. Muita gente comenta: ah, que se seu aquário não tiver um KH 10, um cálcio 450, magnésio 1300, não vai. Isso é mentira, gente. Isso daí é mentira. Isso aí para vocês é uma margem de parâmetros que o sistema padroniza, não que é regra. Não existe regra no aquário marinho. Existe constância. Se o seu cálcio tiver em 300 e você consegue manter esse cálcio em 300, com Balen, com TPA, não importa. Se você conseguir estabilidade, ele vai andar, ele vai rodar melhor do que aquele que tem 450 e não consegue manter. Entendeu? Então isso é mentira. Aquário marinho é estabilidade. É mudança gradual e estabilidade. Então é mentira esse negócio de parâmetros. Se você conseguir manter o seu aquário em 7, sem movimentação muito brusca no cagar, o cálcio em 300 sem variação,
magnésio estável, os outros... Meu, é o essencial para o aquário marinho, é estabilidade constante, não é variação. Não adianta você pegar um aquário marinho em 300, o cara mandar mensagem para você e falar, não, seu cálcio está muito baixo, vai, sobe ele para 450 e você jogar aqui cálcio, cloreto de cálcio, subir de uma vez e matar seu sistema. Lembre-se disso, é estabilidade. Então, aquário marinho é estabilidade. Então, vamos lá, sobre manutenção. Cara, existe vários métodos. Todos os métodos é o que eu sempre falo no canal. Não existe o método correto. Todos os métodos dá certo. O que existe é estudo, pesquisa, né? Filtragem não é aquilo que você vai ver, vai ler e vai dar certo no seu aquário. É questão de você pesquisar, estudar e ver se funciona para você, porque é um sistema fechado, é que nem eu falei, cada sistema é um sistema. Então, às vezes o que funciona aqui não vai funcionar para você. Então, o que eu acho é o seguinte, todos os métodos dão certo. O que muda é o modo de você seguir esse método. Entendeu? Não é, ai, cara, se eu sou a favor da TPA que eu vou falar nesse canal, eu sou a favor de não fazer TPA, eu vou falar também aqui, nesse vídeo. Sou a favor de ficar sem skimmer, sou a favor de usar chetomorfa, sou a favor de usar mídia, sou a favor de usar rochas naturais. Eu vou falar tudo agora nesse vídeo sobre manutenções. Vamos lá. Se você for lá no meu um dos primeiros vídeos, eu acho que eu fiz 2 ou 3 vídeos sobre ciclagem, falando sobre o método que eu acho mais seguro, mais barato e mais estável. Sobre a ciclagem, ciclo do nitrogênio. Eu acho que se você for lá nos meus vídeos, você vai entender um pouco do que eu vou falar agora. O método que eu padronizo, que eu tô seguindo, não é que é padroniza, né? É um método que eu li, pesquisei, vi em vídeos, isso e aquilo. É um pouco misto. O que é misto? Não é um Jauber, né? Sistema Jauber, como o do Alberto Bacelar, que é sistema Berlim modificado. Mas também não é um método dos novos, porque o meu substrato é alto, né? Rochas naturais pesadas, muita rocha, poucos mídia, né? E então eu fiz um aquário misto, porque o sistema Berlim precisa de umas placas biológicas, umas placas pretas, que eu acho que eu guardei. Ele precisa de umas placas pretas, uma manta e bastante substrato, no mínimo 10 centímetros de altura de substrato. No mínimo, de preferência 15 centímetros. Para quê? Para que o sistema ele comporta as bactérias aeróbicas e anaeróbicas para fazer o ciclo do nitrogênio. Se você vir no meu canal, você vai entender isso que eu estou te falando. Uma das bactérias que precisa do oxigênio transforma amônio em nitrito, né? E as que são baixas em oxigênio transformam nitrito e nitrato em nitrogênio, gás que é liberado para a superfície, que não é tóxica para os animais do sistema, né? Então, isso é a questão do substrato alto, né? Uma camada baixa de oxigênio, né? Que as bactérias anaeróbicas coloniza nesse sistema, que coloniza também nas rochas, porque as rochas são porosas, núcleo, tal. Por isso que o sistema Jauber ou Berlim, como vocês dizem, padroniza esse tipo de situação. Placas, altura do substrato e muita rocha. Quando você vai para um sistema novo, esses sistemas novos, que é 5 centímetros de altura de substrato, pouca rocha, mas as mídias são muito radicais, são aquelas mídias tipo que trata 3.000 litros, 10.000 litros, 500 litros e assim vai.
né, que deixa mais clean. A gente chama do aquário clean, que é um aquário sem muita rocha, sem muita mídia e tal. Ele funciona também. No lugar da colonização nas rochas, a gente coloniza as mídias. Então, não é que não vai funcionar, só que você vai ter mais trabalho, porque você vai ter que toda vez que fazer a limpeza, né, a manutenção que você sugerir, você vai ter que limpar as mídias, porque são fontes de fosfato também. Você sabia disso? As mídias, quando fica muito tempo parada numa situação, elas acumulam sujeira, normal, é um SAMP. Então você tem que de vez em quando dar uma chacoalhada para limpar as mídias. Então, às vezes você está tendo pico de fosfato e não sabe. Então, lembre disso. Se você seguir esse método clean, esse método novo que o pessoal fala. Então, eu não estou aqui para falar de um método X ou um método Y, do que se você não seguir esse método vai dar errado. Porque para mim todos os métodos funcionam. O que não funciona é você tentar fazer tudo que o cara fala para você. Você pegar um método e querer socar tudo a informação num método que você está seguindo. Se você segue um método, leia, pesquisa sobre aquele método e tenta ver o que dá para você. Não adianta você montar um aquário, seguir um método e o cara falar para você comprar um produto de 10 mil e você não conseguir manter, um produto de 1.000 e você não planteia. Então, siga um método e vê o que cabe para você. Não adianta você achar que você vai seguir um método e o do padrão do cara, o seu você não consegue constância. Lembra-se do começo do vídeo. Estabilidade, constância é a chave do aquário marinho. Esse é um principal foco, né? Não adianta você ter uma luminária boa, água boa e você não ter foco, paciência, foco e muita dedicação. Então, dedicação que eu falo é pesquisa, estabilidade, né? Porque não adianta você achar que você vai seguir e não ter condições de manter o aquário, porque fulano de tal, o produto do fulano de tal é R$ 200. Pesquisa. É uma pesquisa simples, você consegue fazer muita coisa. Aqui no canal a gente fez um Snow. Não é igual o do pessoal, o do nosso grande amigo aí do Barraque, Thiago Barraque, mas é um Snow. E funciona. Então, acho que questão é mais do pessoal tentar pesquisar. Então vamos lá, gente. O foco é manutenção. As perguntas que vieram para mim eram as seguintes: Alex, eu posso espaçar TPA porque o meu aquário está estável. Vamos lá. Gente, TPA. O que significa TPA no aquário? Eu vou tentar ser o mais simples para você entender. Albert Einstein falava que se a gente entender uma situação e não conseguir passar, a gente não aprendeu. Então, vamos lá. A TPA, a troca parcial de água, ela é feita para 3 situações: repor elementos que os corais precisam, cálcio, magnésio e reserva alcalina, e elementos traços, óleos, como vocês falam, né, os óleo elementos, essas coisas, né? Esse é um tipo, para um dos tipos que a gente faz a TPA. Segundo, eliminar toxicidade da água, pico de amônia, pico de nitrato, pico de fosfato, eliminar toxicidades da água, né? É um dos principais focos da TPA. Terceiro fato, tirar pico de nitrato ou matéria orgânica, né? Porque está com muita matéria orgânica. Esse é um foco,
né? Antigamente não existia skimmer muito tempo atrás e faziam TPAs frequência. Com o skimmer, gente, ele veio para ajudar o aquário marinho. O skimmer nada mais é um sistema de agitação. Vou tentar ser o mais claro. Ele faz agitação, ele captura a água e pela uma saída da bomba ele captura o ar. Então ele vai fazer as famosas microbolhas. Essas microbolhas, ela faz o seguinte: quando ela joga o ar, água, ela tira a matéria de suspensão da água. O que é? Cocô, de peixe, matéria orgânica, ração, xixi que peixe faz, coral, essas coisas que fica em suspensão da água. E as microbolhas ao ar, elas tiram a parte oleosa da água, né? Por causa das moléculas, o óleo não ajunta. Lembra daquele experimento que vocês uma vez você deve ter feito, ou quando você faz em casa, que você tenta misturar o líquido com o óleo e eles não se misturam, fica um em cima e outro embaixo, porque o óleo é denso e fica mais em cima. Então, no aquário marinho é do mesmo jeito. E o skimmer, por causa dessas microbolhas, eles conseguem capturar o óleo da água. Então ele consegue capturar tanto as partículas oleosas e as partículas que não são oleosas. Eles conseguem ajuntar e expulsar o copo. Então ele consegue tirar tanta matéria orgânica antes de formar amônia. Então uma das etapas da TPA não vai precisar. Se você tiver um skimmer, você consegue espaçar. Então vamos lá, vamos focar. Então, para retirar matéria orgânica, não é o caso. Por quê? Se você pensar em bactéria, ciclado, se você pensar em o substrato alto, a amônia não vai ter pico. Se você tiver bem feita a ciclagem, não vai dar pico de amônia. Então seria mais para tirar o nitrato e o fosfato. Então, nitrato vai estar controlado pelas bactérias anaeróbicas e o skimmer. Entendeu a situação? Então, vamos lá. O skimmer, ele faz o trabalho de fazer espaçar um pouco mais a TPA. Então, se você tem um skimmer, não é por tirar matérias orgânicas que você vai fazer TPA. Entendeu? Então, se você tem rocha e substrato alto, não vai ter pico de amônia. Se você tiver rocha natural, também não vai ter. Se você tiver mídia bem ciclado, não vai ter também. Se você fizer teste de amônia com aquário bem ciclado, não vai ter pico de amônia. Então, não vai ser por amônia e não vai ser por pico de nitrato, porque o skimmer tira. Aí, Alex, então eu vou fazer TPA por causa do sais, que é um dos principais focos da TPA. Hoje a gente tem vários tipos de elementos de sais, que é os famosos Balen. O que é o Balen? O Balen nada mais é que elementos de reposição da água do aquário. Cálcio, magnésio e elementos traço. Muitos Balen vêm com os elementos traço dentro da composição dele. Vem por 3 partes. Tem Balen que vem de 4 partes e tem Balen que vem de 3 partes. Esse Balen, pelo teste que você fizer, você vai saber o quanto de consumo. Entendeu? Então você vai injetar o quanto você consuma. Na TPA, você vai estabilizar os parâmetros. No Balen, você vai dosar o que consome. Então, se você tem um skimmer, se você tem rocha, bem dimensionário, bem ciclado, e tem Balen, TPA não vai tirar nem pico de nitrato, nem pico de amônia, nem matéria orgânica e nem não vai repor sais. Concorda comigo?
Então a TPA não vai ser feita para isso. Tá, Alex? E para que serve a TPA? A TPA, como no aquário marinho, muita gente faz a TPA semanal, quinzenal. Eu particularmente, eu acho que se você faz Balen e tem skimmer e tem bem, eu acho que semanal é muito, eu acho que é perca de dinheiro, mas tem gente que faz e a gente respeita, tá funcionando, ótimo. Tem condições de manter, ótimo. TPA nada mais é que eu penso também que no mar, eu tento botar mais o sistema fechado mais próximo do natural. No mar, tem as chuvas, tem os rios que desbocam no mar. Então, a entrada da água nova é frequente, né? Então, o sistema ele entra pouco, né? Pela quantidade da água do mar e a entrada de água doce é significativa muito pouco. Então, mas no mar não tem Palen, só tem os elementos que vêm do, né, do sistema, né, que repõe. Então, o que eu acho da TPA? A TPA, ela tem dois, para mim, ela tem dois focos: tratamento, né? Tratamento e regulagem. Vamos supor, você precisa regular os parâmetros. Às vezes o seu consumo de cálcio foi demais, eu acho difícil, mas seu KH está estável, precipitou por causa de algum sal, por causa de algum balho, alguma dosagem que você fez. Remédio, porque você dosa remédio, então para tirar, diminuir, além do carvão, né? Para você diminuir o sistema, a dosagem, né? Diluir, que a gente fala, a dosagem, então o pessoal faz uma TPA aí de 20%, 30% aí do valor para poder diluir a dosagem e o resto o carvão tirar, né? Foi o que eu fiz aqui com azitromicina e deu certo, tal. O aquário hoje tá lindo, tá com pouca alga, tá em tratamento ainda, que eu ainda não fiz a TPA. Tô deixando porque como o sistema não tem peixe, então vai tocando com o tratamento. E, e o outro é água nova. Água pobre. Eu falo água pobre porque se você está usando Balen, né, e vai diluir um parâmetro dos sais, não vai suprir o que você precisa. É água nova, sabe? Eu falo pobre porque o tanto de sopa que tem aqui que você vai tirar para jogar, eu falo pobre. As bactérias, as coisas que estão aqui dentro que você tira é rica. O que você vai jogar é uma água limpa. Água com sal limpa. Estéreo. Entendeu? Não é uma água natural que veio. Bastante vida. É uma água estéreo. Você só tá jogando água estéreo. Lógico que vai inflar os corais. Lembra chuva. Lembra, tipo, uma entrada de água do rio. Entendeu? Lógico que vai melhorar o sistema. Mas não significa que o que não faz TPA não dá certo. Entendeu? Eu tô tentando aqui focar os dois lados. Não é que não vai dar certo você não fazer TPA, mas também não vou falar que não vai dar certo ficar aquele cara que faz TPA toda semana. Dá certo. O que eu acho que é perca de dinheiro. Dá para fazer uma vez a cada 15 com Balen? Dá. Dá para fazer uma vez por mês? Melhor ainda. Eu sou a favor de fazer uma vez por mês. Entendeu? Eu acho assim. Dá para fazer até 40, 60 dias. Dá para espaçar? Dá. Vê como é que fica seu aquário. Não vai pelos outros. Porque cada um, hoje no Brasil, o pessoal defende muito o sistema
prega e esqueceu do foco, que é ajudar. Pra você ter isso aqui, ó. Não adianta eu falar pra você fazer do meu jeito aqui, dar problema, não vou falar xingo, né? Dar problema e matar os corais, cara. Não dá, entendeu? Monte de um jeito que você consiga manter. Dá pra manter barato. Tem gente hoje. Tem um nosso amigo Marcelo que tá com refletor, aquário lindo, refletor. Aqui não funcionou. Não funcionou, na verdade, com os corais que eu tava tocando. Eu não sei se é por causa da água, não sei se é por causa da altura, eu não sei, às vezes pode ser alguma coisa que deu aqui na época. Não sei, eu não insisti. Porque eu acho que eu queria um aquário com HQI. E vou ter com HQI. No entanto, que meu LED tá até fechado ali, ó. E eu não sei o motivo. E eu não sei o motivo. Meu LED do nada fechou. Eu acho que ele tá querendo aumentar. Os corais estão abertos. Ali é de lua. Pode ser que ele tá trocando de pele de novo. Entendeu? E a água cristalina, ó. Dosando Bali. Aqui o meu, ó, aqui pra você ter ideia, o magnésio eu não medi, mas o meu KH tá em 8, gravado em 8. O cálcio eu não medi porque acabou, mas deve estar ali em 430, 420. Entendeu? O magnésio deve estar ali em 1250, 1300. Tá aí, ó. Entendeu? Fosfato acho que em 2. Não, nitrato em 2, que fosfato eu não tenho. Acho que fosfato tá ali, nitrato tá ali em 2, 4, por aí. Da Red Sea. Tá aqui, ó. Falar que não funciona. Então, pessoal, o aquário não é que ele fica sem skimmer, não vai dar certo. Dá certo sim. O skimmer nada mais é para dar uma força para você espaçar TPA. Quando o cara fala assim, não, bota substrato alto que não sabe explicar, o que é ou um monte de rocha, é para espaçar também a TPA. Porque a TPA seria para retirar a amônia, que é tóxico. Remover todas as impurezas da água. Se você tem bastante rocha, ou mídia, ou skimmer, não vai ter. Você pode vir aqui e fazer o teste aqui, ó. Próximo vídeo eu vou pegar e vou fazer um teste de amônia. Não tenho peixe. Eu vou fazer um teste de amônia que eu faço na quarentena e vou botar aqui para vocês verem. Não tem amônia. Então para que TPA? Ah, para repor sal. Eu doso Balen. Ah, mas eu vi um canal falando que a TPA semanal é para repor os elementos traço. Ótimo. Mas pede pro cara ficar sem fazer a TPA um tempo e ver se o aquário não vai. Esse esse escravo a um sistema que não entende. Entendeu? É o simples tipo, eu vou falar que eu faço desse jeito e tá dando certo e vai seguir do meu jeito que tá dando certo. Não é assim. Então, o skimmer, ele é para tirar as partículas de matérias orgânicas da água antes que transforme em amônia, entendeu? Então, se você tiver subdimensionado, você zera os seus parâmetros. Acho que você já escutou isso, alguém falar. Se você tiver um skimmer muito forte, você zera seus parâmetros, nitrato e fosfato. Por quê? Se a TPA não foi feita. Entendeu agora? Então, vamos pesquisar, gente. Eu fiz uma pesquisa resumida, tá aqui, ó. Manutenção, ó, para vocês verem que, tá vendo? E tudo aponta o que eu tô falando. Hoje eu fiz até, para você ter ideia, isso aqui eu li num livro, né, americano, tive que traduzir, e no chat fala quase igual.
No chat ainda fala assim, dá pra segurar 30 dias. Por que fazer toda semana? Sabe por que a TPA ela foi indicada a fazer é, no mínimo aí 15 dias? Porque é o seguinte, quando você dosa, tem uns Balen, eu acho que é o Afurif, é ótimo, é maravilhoso. O que acontece quando você dosa muito Balen? Pelo que eu li, tem uns tipos de Balen. Eu nunca usei o Alforrife. Eu tô dando um exemplo do Alforrife porque eu vi um relato sobre isso. E ele pede para fazer TPA. O Alforrife, ele é o seguinte, você dosa a longo prazo, se não faz TPA, ele aumenta a salinidade por causa do sal, né, que ele acumula. Então, conforme você vai dosando e não vai fazendo TPA, o sal vai ficando no sistema. Lembre-se que sal não evapora, o que evapora é água, água doce. Então no sistema tem um acúmulo de sal. Então até o Alforrife pede para fazer a TPA. Você pode passar do tempo, mas ela pede para fazer uma TPA. Se eu não me engano é a cada 2 meses, alguma coisa assim. Não ficar muito longe a TPA. Por causa do acúmulo de sais, do sal. Eu não sei se é por causa do carbonato de sódio e do cloreto de cálcio, que dá carbonato de cálcio no sistema, que é o que o coral precisa, e o cloreto de sódio, que é o sal, fica no sistema, entendeu? Então precisa de uma TPA, entendeu agora? E aí nesse negócio você vai seguir com o refratômetro. Então para esses tipos, sim, a TPA é válida porque é para regular a salinidade, por causa do acúmulo do, do sal, né? Até então tem umas marcas aí que estão inventando, acho que se eu não me engano a Aquaforte, que é mineral Reef Salt, que ele não tem sal, né? Ele é, ele não contém o sódio, então ele é mais, você dosa ali, ele consegue diminuir o sódio da água, né? Que é o coletor de sódio. Então, queria deixar essa vídeo aqui bem explicadinho, bem mastigadinho para vocês. Espero que vocês entendam, compartilhem, comente espero que vocês tenham entendido sobre o esquema no sistema, sobre as rochas, né? O motivo das rochas, do substrato, né? E sobre ciclo do nitrogênio, tem um vídeo no canal, mas se vocês quiserem, vocês compartilhem aqui embaixo, comente se vocês querem que eu explique melhor, mais a fundo, né? A gente tenta fazer um levantamento bonitinho. Eu acho que o último eu fiz uns slidezinho, puxei na internet, né? E fui lendo para explicando os pontos de vista que eu li, entendi. E, cara, lembre do que eu te falei, não seja enganado, né? O pessoal quer vender o peixe e acha que o peixe do vizinho não vai dar certo, entendeu? Então, tenta filtrar e ver o que dá certo no seu aquário. Se não deu certo, faz que nem eu recomendo marcar. Eu marcava muito, ó. Aqui, ó. Tudo que eu fazia no meu aquário, eu tinha anotações, ó. Ó, anotações. Tá vendo, ó? Dia tal, parâmetro que eu fiz no dia. Tá vendo? Tá vendo? Ó, no Bali, ó, dia 5 do ano passado, ó. Eu dosei 2 ml do barraque, do KH, 2 ml do magnésio, que era tudo partes iguais. E aumentou a luz, dia, tal, apareceu melhor, mas as cores ainda não voltaram. Dei ração em flocos,
pegou, os corais estão bem, até o que estava morrendo está voltando. Entendeu? Então, eu anotava tudo, ó. Aqui é o teste, ó, pH 8, ó, N22, N350, tá vendo? O amônia 0, KH8, cálcio 290, tá vendo? Isso aqui era tudo de pesquisa no meu aquário pequeno, ó. Eu fazendo com pesquisa. Fiz a TPA, eu marquei aqui, ó. Hoje a anêmona está para melhorar. A anêmona estava ruim. Só que aqui, ó, continha nitrito e ó, amônia. Ó o nitrato. 50 de nitrato. Tava alto. Tava muito alto. Aqui não tinha fosfato. E eu não sabia o motivo porque meus corais estavam indo. Tudo pesquisa. Tudo pesquisa. Eu não fui na cabeça de ninguém, tudo pesquisa. Pra vocês verem. E o aquário é aquele do vídeo que vocês veem aí, ó. O de 100 litros. Isso aqui é tudo do aquário de 100 litros que vocês veem no começo da entrada do vídeo ali. Entendeu? Então, eu aconselho você fazer isso aqui, ó. Pega um caderninho, bota o dia, balem que você dosou, tanto de balem, tanto isso, faz a medição. Aí quando você for lá, for medir de novo, você fala assim, opa, peraí, mas ontem tava 290, cara. Hoje tá em 200, então tem que aumentar a dosagem. Então eu recomendo muito fazer isso aqui. Entendeu? E é isso, cara. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. O vídeo ficou meio longo, né? Eu espero que você compartilhe, comente. Nem que seja para mandar um oi, né? Para visualizar para outras pessoas também. Deixa o like, né? Comente o que vocês quiserem aí, bom ou ruim. Para mim o importante é comentar. E vamos no próximo vídeo vamos falar sobre iluminação, falar sobre a minha HQI. Tô pensando em descer mais ela. E vamos falar sobre isso. Ou se vocês quiserem falar sobre corais, o que vocês acham. Vamos focado aí para vocês entenderem, beleza? Forte abraço e valeu!